Olá, sétimo ano, nosso último vídeo explicativo da quarta unidade. Nós temos aqui as revoltas coloniais, falaremos em especial sobre a Guerra dos Mascates aqui em Pernambuco, entre Olinda e Recife. Falaremos sobre a revolta dos Emboabas e a revolta de Felipe dos Santos, tá? Então, são revoltas que ocorrem durante esse período do Brasil colônia. Nós temos aqui uma representação da Guerra dos Mascates e o nosso conteúdo e habilidade a ser trabalhada dentro desse contexto de exploração e de capitalismo, de burguesia, crise e contradições aqui no nosso Brasil colônia, quando o Brasil pertencia a Portugal. Então vamos começar aqui com os conflitos e revoltas. O que é que motiva a acontecer uma revolta ou um conflito? É importante compreender isso, né? Portugal era a metrópole, o Brasil era colônia, pertencia a Portugal e Portugal exigia muitos tributos, principalmente na época do século do ouro, da mineração, da exploração dessas riquezas, do metalismo, né? Chamado de metalismo dentro do contexto do mercantilismo, da exploração da metrópole sobre a colônia. Então Portugal cada vez mais queria mais tributos, mais impostos sobre o quinto, que nós falamos, sobre o quinto, né? 20% de todo o ouro encontrado, 20% de todo o diamante encontrado. Exigiam cada vez mais remessas dessas riquezas e a população local que estava aqui na colônia, no Brasil, acabava ficando insatisfeitos com as ordens sempre vindas da coroa portuguesa. Então, por outro lado, haviam disputas também locais, disputas, por exemplo, existia a província, existia a vila, onde estavam todo o maquinário ali em relação a cobrança desses impostos, sobre as decisões políticas, no caso, por exemplo, da Guerra dos Mascates, né? A vila principal era Olinda, Recife não era capital, não era a figura principal, tinha que obedecer às ordens que estavam ali na sua vizinha Olinda. Então são vários os interesses que podem motivar esses conflitos, tá? Nessas regiões. Então nós vamos ver aqui conflitos no Sudeste e conflitos também no Nordeste. Vamos falar um pouquinho sobre essa figura de Borba Gato, né? Que foi o líder dos paulistas na Guerra dos Emboabas, ou seja, dos bandeirantes paulistas que não queriam a intervenção dos novos forasteiros, que foram chamados, esses forasteiros, de emboabas. Ou seja, eles, os bandeirantes, já tinham encontrado as jazidas de minérios e já exploravam. Quando chegavam novos viajantes, novos bandeirantes, esses forasteiros eram chamados de emboabas. Então, o que acontece? Nessa região das minas, onde se exploravam as minas, tem que lembrar que como foram os paulistas que chegaram e encontraram esse ouro lá nas regiões onde hoje chama-se Minas Gerais, e Minas Gerais era vizinha a São Paulo, pertencia a São Paulo, ela só vai ser desmembrada após a Guerra dos Emboabas, né? Então vamos entender, os paulistas, os bandeirantes paulistas perdem esse conflito, eles entram em choque com os emboabas, os bandeirantes paulistas, tentam forçar a coroa portuguesa a atender às suas reivindicações, mas entre 1708 e 1709 foram expulsos e os seus líderes, o fim é o quê? Buscar outras rotas de mineração. E é a partir daí que os bandeirantes começam a ir para o centro-oeste, né? Então eles chegam até Mato Grosso,
proximidades de onde hoje é Cuiabá, e no estado de Goiás, e encontram algumas jazidas de ouro por lá, nas chamadas bandeiras de prospecção. Mas é importante lembrar que mesmo tentando expulsar os emboabas, que eram os forasteiros, eles, né, não conseguiram o seu intuito principal, né, e continuaram ali naquela região. Por isso, né, a extração junto à coroa portuguesa desses minérios vai permanecer sob o controle de Portugal. Aqui nós temos uma imagem da época, vamos falar agora da Guerra dos Mascates, da cidade de Recife, hoje a nossa capital pernambucana, né, que é Recife, a nossa capital. A Guerra dos Mascates, os mascates são comerciantes de Recife que irão disputar aí esse poder local com Olinda, que era a sede, a vila principal. Então, os preços do açúcar, a economia açucareira, fazia com que tudo fosse resolvido na vila de Olinda. E os recifenses e os mascates diziam que o dinheiro vinha todo de onde? E o comércio do Recife. Então, era mais justo, né, que se concentrasse, que a vila principal, a província, fosse em Recife, devido à ascensão dos comerciantes portugueses, os lusro-brasileiros aqui. Em 1710, os recifenses conseguiram a elevação do povoado de Recife à condição de vila, tornando-se independente de Olinda. O fato gerou grande insatisfação entre os senhores de engenho olindenses, que por sua vez, né, não queriam perder esse poder para os comerciantes recifenses. Então os olindenses organizaram um ataque a Recife, dando início a um violento conflito chamado Guerra dos Mascates. A guerra só terminou após a intervenção do governo português, que prendeu alguns dos envolvidos e concedeu perdão de parte das dívidas aos senhores de engenho. E assim, logo depois, Recife, né, também se tornou a capital da capitania de Pernambuco, né, de Pernambuco. Em 1720, nós tivemos a revolta de Felipe dos Santos, né? Vila Rica, onde hoje é Ouro Preto, lá em Minas Gerais, vai se revoltar contra os impostos abusivos cobrados por Portugal, né? E eles queriam o fim da casa de fundição e o controle, né, do ouro, que era derretido para a extração do quinto, não fosse tão abusivo quanto era essa cobrança do quinto, porque eles não exploravam mais a mesma quantidade do que no início, né, da exploração do ouro. Então, liderados por Felipe dos Santos e por Pascoal da Silva Guimarães, o movimento foi reprimido pelas tropas portuguesas, os seus rebeldes foram presos e condenados à morte. Hoje, professor, existia pena de morte no Brasil? Sim, nessa época, uma pessoa que fosse pega, inclusive, né, roubando ouro ou diamante, ele era julgado e ia para a forca, né, aquela corda, ia ser enforcado em praça pública, o que se configura o quê? Uma pena de morte. Além de manter as casas de fundição, o governo português desmembrou Minas Gerais da capitania de São Paulo, para poder aumentar ainda mais o controle sobre a capitania de Minas Gerais, que era quem rendia, né, todo aquele quinto. Agora vamos falar retomar a questão aqui, como eu disse, está dentro do mercantilismo, está dentro do metalismo, então está falando-se de capitalismo. E dentro do capitalismo a gente vai ver duas classes sociais, a burguesia e os proletários. Os burgueses são os comerciantes, os proletários são os trabalhadores. Então é importante entender que até hoje nós temos essa mesma relação. Temos os proletários, que são os trabalhadores, e temos quem concentra a renda e as riquezas, que são os latifundiários, os grandes donos de terras, ou os industriais e comerciantes, que são os burgueses. Então, dentro dessa conjuntura, a gente percebe que nós vivemos ainda em uma sociedade
de modo de produção capitalista com proletários e burgueses. Então, boa prova, né? Bons estudos, boa reta final aí, para que possamos findar esse ano com grandes conquistas, né? Nos estudos. Um abraço a todos.